sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos orar? Senhor, que a Tua palavra trate conosco mais uma vez, para a glória do Teu nome, Pai. Tudo na nossa vida, Senhor, precisa estar debaixo do Teu comando, debaixo do Teu senhorio, porque isso significa ser discípulo do Senhor. Nenhuma área da nossa vida pode estar separada de Ti, pode estar, ó Deus, ao nosso comando. Todas elas precisam estar ao comando do Senhor, porque Tu és Senhor de todo o nosso ser, corpo, alma, todo o nosso ser pertence ao Senhor. Então, para a Tua glória, nos oriente nessa noite, nos instrua, nos ensine, para que não venhamos, ó Deus, ser encontrados em falta diante do Senhor, agindo em qualquer área da nossa vida, fora do Teu comando, fora do Teu domínio, que seja para o louvor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Os primeiros versículos desse capítulo 3, o apóstolo Paulo deu aquela orientação sobre a qual nós conversamos durante 2 semanas, onde ele diz que aqueles que estão agora mortos com Cristo e ressuscitados em Cristo, eles vão viver focando e priorizando as coisas espirituais, vão pensar nas coisas que estão em cima e buscar as coisas que estão em cima. Então, muito bem. Agora, a partir do versículo de número 5, o apóstolo Paulo vai começar a pontuar aquilo que vai evidenciar que uma pessoa que se diz nascida de novo, morta com Cristo, ressuscitada com Ele, e que pensa nas coisas de cima e busca as coisas de cima, Paulo vai dizer, o que vai provar isso, que você está buscando e está alcançando as coisas que são de cima, é a sua nova moralidade na terra, a sua nova ética na terra. Então, o restante desse capítulo 3, ele vai focar algumas áreas da vida da pessoa que agora é um crente em Cristo Jesus, é uma pessoa de fato rendida ao Senhor Jesus. Ele vai dizer, olha, nessa área da sua vida vai prevalecer o domínio do Senhor. E você não vai mais agir dessa maneira, mas vai agir daquela maneira. Então, o primeiro conjunto de normas que ele estabelece aqui, estão exatamente aqui no versículo de número 5, onde ele vai falar de uma necessidade que agora cada um de nós, uma vez convertidos, temos. Embora a declaração dele e do próprio Cristo seja que é um fato consumado, nós em Cristo estamos mortos e em Cristo estamos vivos, mortos para um tipo de vida, vivos para uma outra vida. Enfim, nós estávamos vivos para uma vida para a qual nós precisávamos morrer. Era a vida da carne, era a vida do mundanismo. Para essa nós tínhamos que morrer e em Cristo nós morremos. E nós estávamos mortos para uma vida para a qual nós tínhamos que viver, que é a vida espiritual, que nos coloca em comunhão com Deus e que nos dá a sensibilidade de discernir a vontade do Senhor. Então, em Cristo Jesus, nós ressuscitamos para essa vida. Então, o diferencial todo é esse. Por isso que nós vamos sempre partir desse ponto. É indispensável essa experiência. Ela tem que ser autêntica, ela tem que ser profunda, ela tem que ser poderosa. A experiência da regeneração, porque aí é que está o fato de nós estarmos mortos para a carne e vivos para o Espírito. Se não é esse o caso, não adianta nem estudar o que se requer de nós aqui. Porque o que se requer de nós aqui, uma pessoa que não morreu para a carne não vai dar conta. Não vai nem concordar e muito menos se esforçar para colocar isso em prática. Então, essa é a prova dos 9, vamos dizer assim. Porque frequentar uma igreja, chamar Jesus de Senhor, falar que ama Ele, isso é fácil, qualquer um faz isso. Mas o apóstolo fala assim, discípulo é diferente. Discípulo viveu uma experiência tal na sua estrutura espiritual, que ele realmente está morto para as coisas do mundo, mundanas, carnais, e está despertado, alerta para as coisas do Espírito. Então, é importante a gente sempre partir dessa reflexão, porque nós vamos ter que fazer uma avaliação de nós mesmos. A partir desse ponto, o apóstolo Paulo já não mais está defendendo a identidade de Jesus Cristo, mas agora está tentando colocar em evidência a nossa.
Se é que de fato somos verdadeiros cristãos. Se somos, os frutos provarão isso. As atitudes provarão isso. Então, ele vai focar várias áreas. Nos versículos que nós vamos estudar, talvez, a partir da semana que vem, ele vai falar de comportamento social, relações humanas. Aqui, no ponto que nós vamos ver hoje, ele está focando uma atividade muito saudável, muito comum, muito salutar na vida de qualquer ser humano, que é a atividade íntima, que o Senhor Deus proveu para a espécie humana. Ele mesmo estabeleceu um organismo para o homem, um organismo para a mulher, nos quais estão todos os aparelhos necessários para o funcionamento desse organismo. Estão ali todos os órgãos necessários para o funcionamento desse organismo. Por exemplo, o Senhor Deus nos fez com um organismo que necessita de alimento cotidiano. Precisa comer, a gente precisa comer. Porque se a gente não se alimentar, o que acontece com o nosso corpo? Desfalece. A gente precisa comer. Difícil? Não é difícil. Sabe por que não é difícil? Porque Deus, para não nos deixar descuidar desta área, Ele colocou um estímulo no nosso sistema nervoso, que nos faz lembrar de comer. Qual que é esse estímulo? A fome. Então, nós temos esse estímulo natural em nós. Quando o nosso organismo está carente do alimento, vem a sensação que nos faz lembrar, nossa, já é tantas horas e eu ainda não parei para me alimentar. Então, a sensação da fome não nos deixa esquecer de nos alimentar diariamente. E isso é uma provisão de Deus. Nós precisamos tomar água. Então, além de um organismo que necessita da água, e de prover a água no planeta para nós, o que mais que Deus nos deu? Nos deu a sensação da sede, que nos faz lembrar que está na hora de tomar água. Porque sem água, nosso organismo também desfalece. Então, muito bem. O Senhor Deus, Ele estabeleceu que deveria existir na face da terra uma multiplicidade de seres humanos. Quando Ele fez o primeiro casal, Ele deu uma ordem. Ele disse, crescei e multiplicai-vos. Se Ele queria uma terra cheia de gente, e Ele tinha poder para fazer o primeiro casal, Ele não podia já fazer um monte de gente de uma vez? Podia. Mas Ele estabeleceu que faria isso por um outro sistema. Então, Ele já criou o homem e a mulher, macho e fêmea, cada um com um organismo, cada um com diferenciações orgânicas. E era necessário que houvesse a junção desses dois organismos para gerar mais pessoas da mesma espécie, mais indivíduos da mesma espécie. Então, quem estabeleceu a atividade íntima para a vida de uma pessoa, a atividade sexual para a vida do ser humano, da espécie humana, foi o próprio Deus. Ele criou um sistema mecânico no corpo humano e criou também o apetite nesta área. Assim como Ele colocou o apetite que nos leva a comer o arroz e o feijão, assim como Ele criou o apetite que nos leva a beber a água para saciar a sede, e Ele também criou no sistema nervoso do ser humano esse apetite para a prática sexual. Então é uma coisa absolutamente natural e abençoada por Deus. Só que há uma diferenciação entre a satisfação desse apetite e a satisfação dos outros apetites. Porque quando o indivíduo ele vai se alimentar para saciar a fome do alimento físico, então ele sentiu que está com fome, o estômago ardeu, está vazio, está reclamando, e ele tem que se alimentar. Se ele comer bem ou se ele comer mal, ele está beneficiando ou prejudicando quem? Só ele mesmo. Porque trata-se de um único corpo. Trata-se de um único organismo que vai estar sendo suprido naquela necessidade. Diferente disso, o apetite sexual, nos moldes bíblicos, no padrão estabelecido por Deus, ele não foi criado para que a pessoa, entendendo aquele impulso, sacie-se a si mesma. Está fora do padrão. O padrão bíblico, o ser humano com essa necessidade, com esse clamor, com essa disposição, ele não está correto se buscar satisfazer-se a si mesmo nesta área. Porque Deus estabeleceu que um corpo satisfaria o outro corpo. Que um corpo masculino satisfaria um corpo feminino. Um corpo feminino satisfaria o corpo masculino. Então é diferente. Existe uma moralidade envolvendo isso aí. Existe uma ética envolvendo isso aí. Porque não tem a ver apenas com o que é bom para um corpo.
porque vai ser a junção de dois corpos, de duas vidas, de dois seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, por isso que o Senhor resguardou essa prática dentro de um padrão elevadíssimo, que providencia para essa prática o diferencial necessário para a devida moralidade, ética e dignidade humana. Então, quando o apóstolo Paulo vai tratar desse assunto, ele começa usando uma expressão que vai se seguir para todas as outras coisas que ele vai falar em todas as outras áreas. Ele começa no versículo 5 dizendo assim: mortificai a vossa carne. Fazei morrer a vossa carne. Então ele disse lá atrás, nos capítulos anteriores, que é um fato consumado. Nós já estamos mortos com Cristo. Então isso é fato consumado aonde? Nos tribunais celestiais. Aonde pela morte de Cristo no Calvário, nós uma vez nos rendendo a Ele, participamos daquele momento e morremos com Cristo. Mas efetivamente, na prática, no dia a dia, Paulo diz, agora tome posse dessa verdade e desfrute dela. Tome posse dessa verdade e potencialize ela na tua experiência diária. Não é uma coisa que vai acontecer automaticamente. Está declarado que eu estou morto com Cristo e ressuscitado com Ele, então automaticamente todos os meus clamores carnais estão agora reformulados e sujeitos ao senhorio de Cristo, sem nenhum tipo de discrepância. Não é assim. Por isso que Paulo disse, você tem que entrar e participar do processo. Você recebe pela fé a notícia de que quando você creu e recebeu Cristo como Senhor da sua vida, você morreu para a velha vida. Recebeu isso pela fé. Agora, todos os dias, aplica isso pela fé. Mortifica a você mesmo. Antes que a gente siga em frente, eu quero ler um texto que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, do verso 11 ao verso 14. Assim também vós, considerai-vos como mortos. Fazer o quê? Quer dizer, se conscientiza que você já está morto para as coisas carnais. Conscientiza para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, duas realidades das quais eu preciso me conscientizar. Eu preciso me adequar. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Porque o fato de eu ter vivido essa experiência da regeneração, que me faz estar morto para o pecado e vivo para Cristo, não mudou a minha substância física. A substância é a mesma. A substância é a mesma. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sono, eu ainda tenho sede, a substância é a mesma. Então, aquilo que aconteceu no íntimo, no interior, na alma, agora precisa ser adaptado ao corpo. O corpo tem que se ajustar a isso. Por isso que Paulo está dizendo, não reine o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecer, dizem suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da... Então ele está dizendo assim, tome atitudes em relação ao seu corpo. Olhe para mim, por favor. Ele está dizendo, você já está morto com Cristo para as coisas, para as concupiscências carnais. Agora você está vivo para Deus, para praticar o que quer que seja legítimo aos olhos do Senhor, de forma santa, de forma abençoada por Deus. Mas preste atenção, isso não é uma adaptação automática. Aplique a você mesmo esse mortificar da carne. Reeduque-se. Sujeite-se ao novo padrão, ao qual agora você se comprometeu, porque você se tornou um cristão. Então, quando você lembra da sua vida passada, das suas práticas do passado, você vai se lembrar que naquelas oportunidades você prestava-se a práticas que eram comuns para alguém que estava morto espiritualmente. Agora que você está vivo espiritualmente, pega esse mesmo corpo e leva ele a práticas justas aos olhos do Senhor. Isso está ao teu alcance.
Isso é requerido de cada um de vocês. É o que Paulo está dizendo. Aí se eu abrir lá no mesmo Romanos capítulo 8, versículo 13, ele vai explicar como é que eu dou conta disso. Conseguiu aí? 8:13 de Romanos. Diz assim: porque se viverdes segundo a carne, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, como é que eu consigo agora obrigar e conduzir e instruir os membros do meu corpo, a minha parte física e material, a se sujeitar ao senhorio de Cristo? Através da ação do Espírito. Então, quando eu busco as coisas de cima, quando eu penso nas coisas de cima, eu estou buscando e pensando o quê? Coisas terrenas? Coisas espirituais. Se eu me encho delas, se eu consigo me abastecer delas, elas são a ferramenta que eu vou precisar para fazer com que esse corpo agora preste culto ao Senhor, fazendo tudo conforme a lei do Senhor. Nós precisamos entender aquilo que Paulo vai registrar agora. Voltando para Colossenses capítulo 3, ele já disse no versículo 5, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. E aí ele diz assim: prostituição, impureza, afeição desordenada e vil concupiscência, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então ele está dizendo que para essas práticas, o nosso corpo não deve mais se prestar. Está falando de que prática na vida do ser humano? Da prática sexual, que a gente já viu, que é uma prática legitimamente estabelecida pelo próprio Deus. Mas tem o jeito certo e o jeito errado de executar esta prática. É um apetite natural que Deus colocou no ser humano? Sim, mas existem regras para a satisfação desse apetite. Então Paulo está dizendo, lembra como é que é no mundo? A mentalidade do mundo, a mentalidade maligna, a mentalidade daquele que não tem compromisso com a palavra de Deus, ela é a seguinte: para ela tudo é normal. Por exemplo, prostituição, para a sociedade é normal. O que se denomina prostituição? É aquela pessoa que se coloca numa esquinazinha e então comercializa o seu próprio corpo. Não, essa é uma prática, é uma delas. Mas o que Paulo está falando é mais do que isso. Ele está falando de uma mentalidade prostituta em relação a práticas sexuais. De fazer desse momento uma moeda de barganha, de troca, de comércio. Isso pode ser feito por pessoas que nunca estiveram rodando bolsinha na esquina de uma rua. Então Paulo está dizendo, a mentalidade em relação ao sexo precisa ser reformulada agora que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Por que você acha que muita gente olha para nós, o povo evangélico, o povo de Deus, fala assim, conta a benção, aí você começa a contar as maravilhas que Deus fez na sua vida. A pessoa vira para você e fala assim, nossa, mas tu é feliz, tu é sortudo, hein? Quem me dera eu deveria ir para esse caminho também, mas não vou não, sabe por quê? Você está bobo, eu não dou conta de obedecer aquelas coisas não. Que coisas que a pessoa não dá conta de obedecer? Porque se nós chegássemos no Evangelho e Jesus virasse para nós e falasse assim, eu estou te mandando, miserável, vai lá para Cracolândia e destrói a tua vida lá, vai consumindo, até tu ser consumido. Aí sim eu podia dizer, é ruim que eu quero um senhor desse. Um senhor que vai acabar com a minha vida, que vai destruir com a minha moral, que vai acabar com todo o meu ser. Esse não dá para mim. Se eu dissesse assim, eu não posso ir para esse Jesus, porque se eu for para a presença dele, ele vai me obrigar a me tornar uma pessoa desleal, desonesta, usurpadora. Eu vou ter que lançar mão do que não me pertence, defraudando os outros, sendo desonesto com os outros. Por isso é que eu não vou para o Evangelho, porque Jesus vai me levar para o mau caminho. Mas é isso que Jesus faz, irmãos? Então as pessoas não querem vir para Cristo. Estão correndo de quê? Das bênçãos? Estão fugindo das bênçãos? O que você acha? Não. Estão fugindo das restrições. Estão fugindo das restrições. Porque Jesus é audacioso, é corajoso, é valente, é soberano. E ele impõe restrições.
Ele impõe restrições, porque ele quer cortar a graça da vida? Não, é porque ele sabe coisa que a gente não sabe, é porque ele enxerga coisa que a gente não enxerga. Aquilo que parece meramente uma distração, um lazer, uma mera satisfação física, se for extra-bíblica, contrário à Bíblia, ele sabe que são atividades demoníacas, que abrem portas para a presença e a manifestação demoníaca na vida das pessoas. É coisa tão séria essa prática na vida do ser humano. E é justamente em cima dela que está, na maioria das vezes, a razão porque muitas pessoas não vêm correndo para os braços do nosso Salvador Jesus Cristo. Porque não querem assumir uma vivência com tantas restrições nesta área. Justamente porque, especialmente nessa parte ocidental da terra, tudo evoca isso, tudo remete a isso. Tudo, parece que o sexo nos nossos dias virou um deus, é idolatria. E as pessoas não têm noção de como isso é abominação aos olhos do Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, você não foi toda a vida um servo de Deus. Você está vindo para o Evangelho agora. Então vamos dizer que você já veio na vida adulta e então você já tinha um desregramento nessa prática da sua vida antes de vir para o Evangelho. E agora você veio para o Evangelho. E agora você estuda os ensinos apostólicos. E eles dizem para você, bota freio no teu próprio corpo. Bota cerca, bota limite, bota limite. Quem é que manda em mim? Essa denominação, esse pastor? Não. Só quem tem autoridade para mandar na gente é aquele que é nosso dono, que pagou um preço por nós. E é ele que decide o que vai acontecer ou não vai na nossa vida. E ele diz através do apóstolo Paulo, tira a prostituição das suas práticas. Qualquer satisfação sexual que esteja fora do padrão bíblico, ela é, toda ela chamada pela Bíblia por um termo só, prostituição. Ele continua no versículo 5. A impureza. Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas eu não faço não, eu só fico olhando os outros fazer. Eu não faço esses extremos, esses excessos, esses absurdos, não. Eu só fico assistindo os outros fazerem. E tudo aquilo que vai para os olhos, vai para a mente, ocupa o imaginário. Paulo está dizendo agora não de práticas, ele está dizendo de mente. Ele está falando do imaginário. A impureza que começa aqui na mente, naquilo que a pessoa está assistindo, ela está concordando. Se você ler todo o capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, você vai ver que ele enfaticamente diz que Deus vai dar a mesma condenação para o que faz e para o que aprova o que está sendo feito. O que você acha disso? Senhor, qual que vai ser o castigo para aquele que está ali praticando um ato ilícito na sua atividade íntima? Qual que vai ser o castigo para ele? Nós vamos ver daqui a pouquinho qual que vai ser o castigo. Vai ser o lago do fogo do inferno. Aí eu falo assim, nossa, coitadinho, Senhor. E ele vira para mim e fala, mas tu gostava de assistir, tu não fazia, mas tu ficava lá assistindo e achando que era legal ficar vendo aquelas coisas, pois tu incorreste na mesma penalidade. A mesma penalidade para o que faz e para o que concorda com o que está sendo feito. Quando a gente fala assim, aquela expressão que Jesus Cristo usa, ele diz assim, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Do que ele está falando? Ele está falando simplesmente de quem vem numa igreja ou não vem na igreja? É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Quais são as coisas que eu aprovo? Quais são as coisas que eu consinto? Com quais coisas eu ocupo os meus olhos e a minha mente? Isso me diz se eu estou por ele ou contra ele. Porque estar com ele ou contra ele vai muito além de se tornar membro de uma igreja, descer as águas do batismo, ou até ter uma atividade dentro da igreja. Isso tem a ver com ética diária, isso tem a ver com conduta diária, porque não tem como separar fé de comportamento. Porque aquele que tem Cristo como Senhor da sua vida, ele não desonra esse Senhor, ele vive para agradar a esse Senhor. Então Paulo está dizendo a prostituição, a impureza, e ele fala de mais alguma coisa, ele diz afeições desordenadas, paixões descontroladas, sabe, aquele momento de loucura.
Eu não sei se você tem noção do que eu estou falando. Sabe quando uma pessoa é acometida de uma fase de loucura? Loucura. Está totalmente fora do padrão, do caráter dela. Ela é uma pessoa correta nesta área. Ela costuma ser uma pessoa criteriosa nessa área. Mas chega um determinado momento da sua vida que passa um indivíduo na sua frente, ou uma sirigaita na sua frente, possuída por aquela coisa horrorosa que você sabe o que é, e então exalando um charme aparentemente irresistível. E a pessoa é tomada de uma sedução. A pessoa é tomada de uma sedução, de uma paixão, de um interesse, de um apetite tão extraordinário por aquele indivíduo, por aquela pessoa, que embora seja uma pessoa até então corretíssima nesta área, fica como louco, fica como cego, e vira como que meramente um animal, movido e levado por mero instinto. Paulo está falando disso. Ele está dizendo, não se deixe dominar pelas paixões descontroladas. Coisa que cega, coisa que deixa a pessoa entorpecida. E ela não consegue tirar aquilo da cabeça, da mente, do coração. E vai até praticar aquilo que vai dali para frente ser uma rachadura na história da sua vida. Porque não é uma coisa do seu caráter regular, não é uma coisa da sua conduta regular. Paulo fala assim, observe a você mesmo, porque qualquer um está sujeito a essas coisas. Só que tem uma coisa que prevalece sobre o instinto, é o caráter. O caráter tem que prevalecer sobre o instinto, porque nós não somos meros animais. Nós somos seres humanos, feitos à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Todas as vontades precisam ser levadas ao julgamento da razão. Todos os clamores do corpo e da carne têm que ser levados a frio modo ao julgamento da razão. E quando os nossos desejos estão sendo levados ao julgamento da razão, Paulo diz assim, quando escreve aos Coríntios, leve todo o pensamento que cruzar sua mente, leve cativo ao Senhor Jesus Cristo. Faz igual se faria com um cachorro bravo, amarra ele na coleira e vem arrastando, e exponha-o ao teu Senhor. E pergunte ao teu Senhor, este pensamento, este sentimento, esta vontade, este apetite que tão ferozmente quer me dominar, é do teu agrado para a minha vida? O que dizes tu, Senhor? E o Senhor, que não tem meias palavras, é sim, sim, não, não, Ele nos dirá, isso não é para tu, não sou eu que estou enviando isso para a tua vida, não fui eu que coloquei isso no teu caminho. Abre teu olho e discerne, abre teu olho e enxerga a verdade por trás dessa sedução toda. Isso não é para tu, não programei isso para tu, isso não veio das mansões celestiais para a tua vida, isso veio de outro lugar. Isso tem uma outra finalidade, não a de te abençoar. Agora você está sabendo, estou sabendo, Senhor, mas vou te falar a verdade, a vontade continua aqui latente. O que tu vai fazer, meu servo? Mortifica. Senhor, eu estou aqui, colocando isso diante de ti, agora cruzarei meus braços e esperarei que tu tome providências. Ele disse, a providência tu vai tomar, mortifica. Porque tu não é comandado por meros instintos e vontades e desejos. Tu agora tem um caráter cristão, moldado à luz do Evangelho. Tu conhece a verdade, tu sabe que a porta é estreita e o caminho é apertado. Tu sabe que aí fora essas coisas elas são normalíssimas, aceitas e compreendidas e aplaudidas. Mas tu vive debaixo de outra regra, tu vive debaixo de outro comando, a dinâmica da tua vida é outra. Para a santidade foi que Cristo te libertou, não para continuar escravo do pecado. Ora, senão, para que todo aquele sofrimento de se expor naquela cruz? Se ele estava apenas sendo o resgatador de uma alma que enquanto nesta terra continuaria dominada pelo poder destruidor do pecado. Não é assim que o Evangelho atua na vida dos filhos de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
O evangelho não são apenas palavras, não é apenas reflexão, não é filosofia. O evangelho é o poder de Deus. Poder que precisa ser liberado e efetuar-se onde? Em que área? No nosso ser em primeiro lugar. Porque às vezes as pessoas dizem assim, meu Deus, me dá poder para expulsar demônio. Jesus vira e fala assim, primeiro filho, você tem que ter poder para expulsar você mesmo. Você mesmo tem que sair de cena. Tu não conseguiu ter poder para expulsar nem você mesmo. Você cresce o tupete, você arrebita o nariz quando a mensagem não te agrada, quando o assunto vai contra os seus hábitos costumeiros, você então fica de lá escutando e já resistindo e rejeitando e falando, lá vem esse tema, ninguém tem nada com isso, dentro de quatro paredes ninguém tem nada com isso. Eu não tenho contigo, tu não tem comigo, mas o Senhor tem com todos nós. Porque ou Ele é Senhor de tudo ou Ele não é Senhor de nada na nossa vida. Porque na nossa vida ou Ele é Senhor ou Ele não é Senhor. Não existe fração. Não há como virar para Ele e dizer, tá bom, eu concordo, eu negocio. Tu assume essa parte, a outra tu pode deixar por minha conta. Isso não funciona. Com Ele ou você está com Ele ou você está contra Ele. Ficou claro? Paixões desordenadas. Quantas vezes as pessoas, elas destroem a sua própria vida, a sua própria família, seus projetos de longo prazo, por causa de um momento de loucura. Aí alguém vai dizer assim, mas isso então está explicado, coitado, foi a loucura. Como é que se resolve essa loucura? Mortifica a carne. O comando será sempre esse, mortifique a carne. Observe que há de prevalecer para as escolhas e decisões o nosso caráter, não as nossas vontades. Vontade não é digna da nossa confiança, que prevaleça o nosso caráter. Amém, irmãos? Depois de falar sobre as afeições desordenadas, ele fala da vil concupiscência e da avareza, que é a idolatria. Ele está falando sobre a mesma área da vida do crente, a área da prática sexual. Então ele diz assim, que a gente precisa evitar, eliminar da nossa vida aquilo que ele chama de vil concupiscência. Quando ele fala vil, ele já denuncia que é uma coisa de origem maligna. Concupiscência é uma palavra que significa apetite descontrolado. Então Paulo está dizendo, tem apetites descontrolados, que eles são de influência maligna. Faz o que com isso, Senhor? Mortifica. O apóstolo Pedro escreve na sua epístola e ele diz assim, resisti ao diabo, é Pedro ou é Tiago? Resisti ao diabo, ele foge de vós. Quando você vê Jesus conversando com os discípulos, ele dizia que os discípulos iriam expulsar o diabo. Então existem várias maneiras de lidar, porque o diabo tem várias maneiras de agir. Então haverão momentos que é questão de expulsar por conta de uma possessão. Haverá momentos que será questão de resistir, porque é questão de uma opressão, de uma influência, de uma tentativa de nos comandar para práticas e para as atitudes que vão minar as nossas forças espirituais e vão nos comprometer diante dos olhos do Senhor. Eu queria muito que o Espírito Santo estivesse conseguindo penetrar na mente e no coração de todos nós aqui nessa noite. Porque, infelizmente, irmãos, tem alguns assuntos sobre os quais os evangélicos têm muita resistência. Se eu tivesse que citar um deles, seria esse. O padrão bíblico para a moralidade sexual. As pessoas pensam, Jesus não tem nada a ver com isso, igreja não tem nada com isso, pastor principalmente não tem nada que tocar nesse assunto. A gente tem que tocar em todos os assuntos que a Bíblia toca. E não imagine que isso é uma coisa de pouca importância, é de gravíssima importância. Porque o Senhor Jesus vai falar através do apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, e ele vai dizer assim, o corpo, esse corpo, ele não é teu mais, ele é do Senhor. E ele não apenas é do Senhor, mas ele é morada do Senhor. É onde o Espírito do Senhor habita no teu corpo, na tua mente, na tua alma, na tua vida. Aí ele ainda diz assim, e o Espírito Santo tem zelo pelo teu corpo. Como posse dele, ele tem zelo pelo teu corpo. E ele chega a dizer assim, é tanto que ele declara que ele destruirá
aquele que quiser destruir o teu corpo. Que Deus se encontre nesse lugar, crente temente a Deus de verdade. Porque em algumas coisas é fácil obedecer ao Senhor, mas em outras nós temos tremenda resistência. Porque essa modernidade nos faz acreditar nesse imperialismo do sexo. Que as coisas só vão bem para nós se tudo estiver às mil maravilhas nessa parte. E para estar às mil maravilhas nessa parte, nós temos que inventar moda todo dia, o tempo todo. E nos extrapolar, e ir além do normal e do natural. A palavra de Deus diz, não foi assim que Deus estabeleceu. Ninguém precisa ser comandado por sensações que vão induzi-lo a práticas e atitudes que vão torná-lo descredenciado para a vida eterna. Se você achar que eu estou exagerando, nós vamos ler aqui no livro de Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo de número 6, versículos 9 e 10. Aos Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, ou seja, os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, e nem os roubadores herdarão. Então, é assunto para condenação eterna. Nessa relação que Paulo coloca aqui na carta aos Coríntios, ele fala de várias práticas que podem condenar ao inferno eternamente. E dentre essas práticas, ele lista pelo menos 3 coisas que têm a ver com atividades sexuais. Então, que o Espírito Santo esteja nos despertando nessa noite, para que nós sejamos extremamente zelosos nesta área, que ele não seja desonrado por nós, que o Espírito Santo não seja desonrado por nós, justamente numa área da nossa vida, que Deus foi tão generoso, provendo tanta satisfação, tanta alegria, tanto prazer, e nós vamos acabar fazendo justamente disso a ferramenta para afrontar ao Senhor. Por quê? Só porque a sociedade diz que é normal, que tudo é liberado, que tudo é permitido. Nós não nos conduzimos pela cartilha da sociedade, nos conduzimos pela palavra do Senhor. Amém, irmãos? Muito bem. Então nós vamos procurar saber, Paulo, já que isso aqui é tudo que Deus diz para a gente não fazer, para a gente evitar, qual que é a moralidade cristã para a prática sexual? Vamos para Hebreus capítulo 13, versículo 8. Padrão bíblico, então. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 4. Está dito, venerado seja entre todos o que é matrimônio? Venerado seja entre todos o casamento e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Tem gente que fala assim, coitado dos crentes, olha só como é que eles são pressionados. Mas isso aqui não é só para os crentes, não. Aqui é para todo ser humano. Porque não interessa se a pessoa acredita em Deus ou não acredita. Não interessa se a pessoa aceita Jesus ou não aceita. Um dia todos estarão diante do Todo-Poderoso, prestando contas do que fizeram da sua vida na face da terra. Então o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, ele está dizendo para nós, Deus resguardou essa prática e essa satisfação para o matrimônio. Ele diz claramente, venerado seja entre todos o casamento, a instituição estabelecida por Deus, que legaliza a união de corpos. O casamento legaliza aos olhos de Deus a união de corpos. Nossa, mas não tem nada mais ultrapassado para se falar. Pode ser ultrapassado aos olhos da sociedade dita moderna.
Mas nós vamos pela palavra, porque a própria Bíblia diz que não passará nem um tio, nem uma vírgula dessa palavra. Jesus falou, passará o céu e a terra, mas a sua palavra não passará. Então está restrito ao casamento. Lá em Gênesis 2:24, não precisa ler, está dito, quando Adão e Eva se encontram. Então deixará o homem seu pai e a sua mãe. Para quê? E só então serão os dois uma só carne. Do que a palavra está falando? De casamento. É lógico que qualquer canto dessa sociedade que a gente for falar disso, vão rir na nossa cara, tampar ovo podre em nós. Mas nós temos que proclamar o que está na Bíblia Sagrada. Alguém dentro da igreja vai dizer assim, eu não concordo, isso aí era para antigamente. Tudo bem, não tem como ninguém forçar ninguém a nada. Nós só estamos aqui para informar, para ensinar, para explicar. Se eu quero uma vida abençoada por Deus, Paulo diz assim, é hora de você mostrar que de fato você é nova criatura. Ah, Senhor, mas eu já mostrei, eu parei de fumar, eu parei de beber, eu parei de roubar. Não, mas isso aí, você acha que só isso? É só isso que estava errado na sua vida? Talvez hajam outras áreas da sua vida onde havia tanta coisa fora do padrão bíblico. E agora é hora de estudar essa matéria, para ver aonde precisa de ajustes. Então, qual que é a situação aonde a satisfação sexual é abençoada por Deus e legalizada aos olhos dele? Na situação do casamento. Mas por que isso? Justamente por conta da singularidade da prática, da exposição que a prática exige. A prática exige uma exposição. É de uma profundidade, é de uma intensidade. A pessoa fica absolutamente exposta, entregue a outra pessoa. Então o Senhor Deus não quer que essa satisfação aconteça de forma leviana. Como alguém que diz assim, olha, o meu corpo está pedindo, meu corpo está pedindo. Alguém se sujeita, alguém se oferece, vem, então tá, resolveu o problema, agora vai, não quero saber nem seu nome, onde tu mora. Eu só queria cuidar do meu problema, eu estava olhando, era o meu problema. Eu só te chamei para resolver uma situação minha, e pronto, já resolveu, tchau e benção. Não é isso que Deus quer. É uma situação de compartilhamento de intimidade que requer compromisso, de um poder dizer a respeito do outro, eu sou teu. O outro diz, eu também sou tua. Então é assim. Por que há essa liberdade dessa troca, de tanta intimidade, de tanta exposição? Porque eles não são alheios um ao outro, eles pertencem um ao outro. Eles pertencem. Lá no Éden está dito, deixará o homem seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, para se unir em núpcias. Assume esse compromisso, aí sim serão os dois uma só carne. Eu estou te falando de moralidade cristã, estou te falando de ética cristã, eu estou te falando de caráter cristão, e ele passa por aí. Não tem como a gente filtrar na Bíblia aquilo que nos interessa e dizer isso para mim, eu não quero saber. Não, ou ele é Senhor ou ele não é Senhor. E se ele é Senhor, então ele também tem comandos para esta área da nossa vida. O escritor aos Hebreus está dizendo, venerado seja o matrimônio. O casamento, venerado o quê? É para eu idolatrar? Não, honrado seja o casamento. Honrado seja essa aliança, esse compromisso, essa união, esse pacto, que segundo o Senhor Deus, dura até a morte. Só a morte deve diluir esta aliança. E o leito sem mácula, o que quer dizer? Leito sem mácula, lençol branquinho, sem uma sujeirinha, é disso que ele está falando? Não, ele explica logo em seguida. Porque onde Deus encontrar adultério e prostituição, Deus mesmo castigará este.
Então, leito sem mácula significa a fidelidade conjugal, a lealdade conjugal. Não apenas não estar deitado em outra cama com outra pessoa que não seja o seu cônjuge, mas mesmo quando na cama com o seu próprio cônjuge, não ser desleal nesta área. Não ser desleal nesta área, porque quando a gente leu aquilo que estava escrito lá em 1 Coríntios 6, versículo de número 10, a gente viu que Paulo cita algumas práticas. Ele fala duas que parecem a mesma coisa. Ele fala de uma que significa o homossexualismo, que segundo a palavra de Deus, tira uma pessoa do reino dos céus. E por que tira? Porque é uma satisfação para uma necessidade legítima, porém uma satisfação de modo ilegítimo. Porque se Deus vendo Adão no Éden, percebendo que não era bom que o homem estivesse só, e Deus entendesse que outro homem lhe satisfaria, Deus não teria feito uma Eva, teria feito um Evo. Deus fez um casal. Porque qual que era a finalidade dessa junção de corpos? A fertilidade, a fecundidade. E como que vai ser fecunda uma relação homossexual? Como que se vai gerar um outro ser humano? Como se vai perpetuar a espécie? Juntando dois organismos exatamente iguais, aonde a parte que falta para fazer a fecundação não está presente. A palavra de Deus não deixa erro, não deixa falha. Então o apóstolo está dizendo quando escreve aos Coríntios 6:10, que nós já lemos, que a prática homossexual tira uma pessoa das fileiras do reino dos céus. Mas também fala de uma outra coisa, no mesmo texto, no mesmo versículo, fala da sodomia. A sodomia é aquilo que caracteriza o ato na prática homossexual, porém não sendo entre duas pessoas do mesmo sexo. Então está vedado pela palavra do Senhor. E você sabe do que eu estou falando? Não precisa ser mais clara do que isso precisa? Então tá. Então a palavra está dizendo que essas coisas podem condenar o indivíduo ao inferno. Mas como assim, Senhor? Foi tão difícil ganhar esta alma por causa de um detalhe desse. Não é questão de um detalhe. Tem coisa por detrás que a gente está fazendo concessões ao reino das trevas. Quando permite, quando pratica essas coisas. Porque elas são uma declaração de rebelião à palavra declarada de Deus. À vontade declarada de Deus. Aí alguém diz assim, mas coitadinho de nós, a gente quando veio para o evangelho já era adulto, marmanjo, e já tinha se viciado num monte de coisas aí fora, e agora a gente não consegue ter plena satisfação sem essas coisas. Qual que é a resposta de Paulo? Mortificai. É de simples solução? Não. É de fácil solução? Não. Mas é de necessária solução. Por causa do que a gente falou desde o início. A satisfação sexual não é produzida na pessoa por ela própria, biblicamente falando. Ela vai ser produzida nesse corpo por aquele corpo. Então, se esse indivíduo, ele faz concessões morais, e ele não abre mão dessas concessões, e ele está pronto para práticas que estão fora do padrão bíblico, ele está forçando o outro a ser conivente com ele no seu erro. Ele está impondo ao outro que seja tão permissivo quanto ele. Ele está dessa maneira obstruindo a sua própria comunhão com Deus e está obstruindo a comunhão do outro. Está dando para entender? A situação ela é melindrosa, eu sei. Ela é de difícil trato, eu sei. Mas eu só estou te falando o que está no texto bíblico. E está muito claro, releia em casa se você desejar. Mas nós precisamos nos comprometer com a pureza sexual. O solteiro está careca de saber qual que é o nível de pureza sexual para o solteiro. Absolutamente nenhuma prática sexual. A senhora está brincando. Você acredita que não? O que Deus fez com Adão enquanto ele era solteiro? Botou ele para dormir. Vai dormir.
Não fica lá olhando coisa que você não vai poder praticar agora. Não fica lá assistindo coisa que está fora do seu momento. Não fica lá enchendo a sua cabeça de coisa que está fora da liberdade para a sua vida nesse momento. Ajuda você mesmo. Vai dormir. Vai estudar para a prova. Vai faxinar os banheiros para sua mãe. Tem muita coisa para fazer. Nossa, mas eu estou assim na flor da idade. Eu estou assim pegando fogo. Toma um banho gelado, filho. Não tem fogo que a água não apague. Porque a verdade, meus queridos irmãos, é que Deus tem bênção. Ele não nos priva das coisas para poder judiar da gente. É porque Ele quer que tudo na nossa vida seja lindo. Seja legalizado. Seja debaixo da bênção e da tutela dEle. Para que o acusador não chegue diante do Pai, apontando o dedo contra nós e dizendo, está vendo, está vendo, está vendo? Porque se fizer isso, o próprio Jesus se levantará em nossa defesa e dirá, isso tudo é calúnia, isso tudo é mentira, porque eu tenho visto a vida do teu servo lá embaixo. Mas estão dizendo isso, mas lá embaixo estão dizendo aquilo. E o Senhor Jesus, que não vai pela conversa fiada de ninguém, não consulta Facebook de ninguém, não lê o WhatsApp de ninguém, Ele não precisa disso, Ele sabe o que é e o que não é. Ele chega diante do Pai como nosso advogado e diz, não é verdade. Mas lá embaixo todo mundo está acreditando. Jesus Cristo diz, não é verdade. Morreu a nota. E então não tem maldição em cima da nossa vida naquela área. Irmãos, nós estamos sendo preparados por Deus para sensações e experiências tão mais elevadas do que qualquer coisa que a gente possa ter nessa terra. Não deveríamos negociar com isso por absolutamente nada. Por nenhuma sensação física, nenhuma sensação humana, nenhuma sensação própria do mundo, da terra. Deveríamos entender a seriedade de Deus quando trata desse assunto para conosco. No casamento, eu preciso ler esse texto com você antes da gente encerrar. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. O texto diz assim, ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência. Da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a... Olhe para mim, por favor. Então o apóstolo Paulo está conversando sobre esse assunto e ele inicia dizendo assim, bom seria que vocês nem buscassem essas coisas. Ele está falando por conta dele ver a dificuldade que as pessoas tinham mesmo de se ajustarem ao padrão cristão. Ele era um pregador aos gentios e as populações gentias daquela época, não diferente das de hoje, eram pessoas extremamente permissivas. Então a conduta delas nesta área era quase que sem padrão, era liberdade geral, total, libertinagem pura. Então quando eles se convertiam, eles tinham que ser instruídos na palavra. E então eles viam as imposições do cristianismo, do verdadeiro cristianismo, de quem quer levar o negócio a sério mesmo. E por vezes, alguns deles chegavam a imaginar que era quase impossível. Mas Paulo estava sempre batendo na mesma tecla. Busca o Espírito. Na presença de Deus, com a graça de Deus, você não vai se comprometer por causa disso. Porque Deus está pronto para te abençoar, mas faça do jeito que Ele possa abençoar. Porque Ele não se compromete para te ajudar, para te abençoar. Age direito, porque aí Ele pode confirmar a bênção sobre a sua vida. Então ele está escrevendo, ele diz assim, já que vocês não vão conseguir ficar sem essa prática normal na sua vida, então não fiquem de um lado para outro lado. Assuma o compromisso do casamento. Há quem diga assim, Deus me livre, eu vou casar para ficar cuidando de homem, dando comida na hora certa. Hoje em dia está assim, algumas mulheres falam assim, eu não vou casar de jeito nenhum, eu vou ficar cozinhando para homem, arrumando casa para homem, lavando não sei o que para homem. E obedecendo o homem. E a mulher fala, não, mas celibatária também ela não quer ser. O homem vira e fala assim, e que é isso? Eu vou casar?
Eu vejo o que meu pai passa aqui. Chega a conta de luz, chega a conta de água, o gás acaba, a lista do mês tem que fazer, e tem IPTU, e tem não sei mais o quê. E, nosso Deus, eu não quero isso para minha vida, não. Não quero, não, que na casa de mamãe está uma maravilha. Na casa de mamãe está uma delícia. Eu levanto de manhã, cafezinho fresquinho, sinto lá da cama o cheirinho do café. E o papai já foi lá na padaria, já trouxe o pão fresquinho. Então, eu vou casar para quê? Tudo bem. Mas uma vida celibatária também não quer. Uma vida virginal também não quer. É disso que Paulo está falando. Não consegue manter tua virgindade, o negócio está fervendo, então casa. Não, casar não. Então segura a onda. Não, então casa. Não, então segura a onda. Nenhuma coisa nem outra. Aí a pessoa fala, não, eu tenho uma solução para isso. Vamos ficar. Vamos ficar. Por quê? Ela está seca de vontade, ele está seco de vontade. Juntos os dois, mata a sede, cada um vai para o seu canto. Parece conveniente, não parece? Parece conveniente. E as mulheres, surpreendentemente, chegamos na era em que elas estão concordando com isso. E não apenas concordando, elas estão propondo isso. Quem diria que haveria uma mudança tão radical no comportamento da mulher na sociedade, né? Pois é. E aí a coisa fica do jeito que a gente está vendo. Está do jeito que aquela pessoa que precisa do dinheiro em troca disso, está passando necessidade, porque a maioria das pessoas não está cobrando mais não. Pode ficar, vale tudo. Quanto custa? Nada não, filho, nada não. Me dê seu telefone, leva o meu. Quando a gente estiver na seca de novo, a gente se procura. É assim que está funcionando. Mais ou menos parecido com animais. Como se isso fosse uma prática que dispensasse moralidade, que dispensasse padrão de caráter. Não foi assim que Deus estabeleceu. Aí Paulo fala assim, tem um organismo saudável, tem um organismo tranquilo, está clamando, isso é natural, isso é saudável, porque o seu corpo é saudável, então é normal. Agora, conversa com você mesmo. Conversa com você mesmo. Estabelece um padrão para você mesmo. Não vai na onda de todo mundo, não. Vê com você mesmo. Não, eu estou pronto para enfrentar um casamento, porque eu acho que vai ser legal. Então tá. Então encontra a pessoa, casa com ela, mas para e pensa numa coisa. Se tu vai casar só por causa disso, tu vai levar um susto, mas um susto, porque você não vai passar dia e noite fazendo isso. Aliás, você vai passar pouco tempo fazendo isso. Porque depois que tu casar, vai sobrar pouco tempo para fazer isso. Tu, minha filha, vai ter tanto serviço para fazer, sabe? É tanto azulejo para polir, é tanto vidraça para lavar, é tanta vasilha para arear, é tanto banheiro para faxinar. Tu vai sobrar pouco tempo, vai ter tempo, mas não vai ser grande quantidade de tempo, não. E tu, rapaz, playboy, cheio de fôlego, né? Todo saradão, todo cheio aí de ansiedade, vai sobrar menos tempo ainda para tu. Tu vai ter que berrar lá no mercado de trabalho, 8 ou 10 horas por dia. E não morcega não, senão o patrão fala assim, desocupa, nego, porque tem outro esperando a tua vaga. Aí você pensa, você tá maluco? Eu tenho aluguel para pagar, eu tenho lista para fazer. A mulher lá em casa gosta de ir pro salão todo sábado. E então, ele fala assim, não senhor, eu vou fazer serão, eu quero fazer plantão. Eu preciso de dinheiro no bolso. Aí quando ele chega em casa, ele tá bom para quê? Para dormir. E no final das contas, o que motivou esse jovem, belo casal a assumir as núpcias? Foi uma prática que vai ocupar pouquíssimo tempo da vida deles. A maior parte do tempo, depois que a gente casa, a gente passa fazendo o quê? Fala alto para os solteiros ouvir. Glória a Deus. É por isso que os meninos vêm, a barriguinha deles fica cheinha, as contas estão tudo pagas, não tem ninguém batendo na nossa porta para cobrar, porque nós estamos trabalhando. E se a mulher virar para o rapaz e falar assim, ah não, você vendeu gato por lebre, eu achei que a nossa vida ia ser paixão de manhã até de tarde. Ele vai virar para ela assim, ordinária, você tem noção? Você tem noção do quanto que tu me custa? Deixa eu ir trabalhar. Paulo diz assim, não é a melhor motivação para contrair núpcias. Por mais satisfatória que seja a prática, não vai na propaganda que impera nos nossos dias. Não idolatre isto.
Porque casamento também tem disso, mas não é só isso. Casamento tem muito mais coisa além disso. Ninguém deveria casar só por causa disso. Mas Paulo está falando com aqueles que não conseguem se conter. Então ele fala, então casa. Então casa. Agora, depois que casar, casou por causa disso, não foi? Dê conta de tudo que precisa dar e dê conta disso. Porque agora tu tem do teu lado uma pessoa que foi acionado no organismo dela, um sistema que talvez estava ainda adormecido, inativo, que só funcionava na base da imaginação, será que é assim, será que não é assim? Agora, por conta do casamento, tudo está exposto e todo o mecanismo está em atividade. Então vai haver uma necessidade periódica dessa prática. Então Paulo está dizendo, é para que vocês se entendam e se satisfaçam nesta área. Ambas as pontas, ambos os cônjuges têm o mesmo direito. O nível de direito à satisfação é igual, porque Paulo diz, o corpo do homem pertence nesse aspecto à sua esposa. E o corpo da mulher pertence, nesse aspecto, ao seu marido. Justamente porque, biblicamente falando, a satisfação sexual, ela não é provida de si para si. Ela é provida de um corpo para o outro corpo. E o outro corpo para este corpo. É uma troca generosa e consciente e responsável, que precisa acontecer dentro dos parâmetros da moralidade e da ética e da dignidade humana. Por conta daquilo que nós já falamos. É uma exposição total. Então, é uma questão que requer confiança mútua. Muita confiança. Muito entendimento. Muita compreensão. E muita nobreza. Porque nos nossos dias, infelizmente, é muito comum as pessoas saírem contando, divulgando suas práticas nesta área e expondo essa pessoa ou aquela pessoa que lhe deu esse voto de confiança. Por isso que essa é uma das razões, porque a palavra de Deus restringe essa prática às questões matrimoniais. Ficou claro, meus irmãos? Na semana que vem nós vamos falar dessa moralidade, dessa ética cristã para as nossas relações sociais. Como nós vamos conviver com as pessoas, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, irmãos da igreja. Mas hoje o foco era esse. A moralidade cristã para a atividade sexual. Está tudo aqui na Bíblia. Todos os textos que nós lemos, releia em casa, estude a matéria e vamos orar, vamos pedir a Deus. Paulo diz assim, se viverdes pelo Espírito, vocês vão dar conta de mortificar a carne. Talvez alguns de nós devamos chegar diante do altar e dizer, meu Deus, eu sou um viciado nesta área. Totalmente deturpadas as minhas práticas nesta área. Eu vou te falar uma coisa, Deus já sabia. Senhor, se o Senhor tivesse noção de como é que eu lido com essas coisas, o Senhor nem teria mandado alguém lá pregar o evangelho para mim, o Senhor nem teria deixado eu entrar pela sua casa. Deixa eu te falar uma coisa, Ele já sabia. Só que não há nada que Ele não possa corrigir na nossa vida. Nós podemos ser, de fato, novas criaturas em todas as áreas da nossa vida. Então, talvez a gente olhe para nós mesmos e pensamos, nossa, mas eu estou tão longe desse ideal aí. Pode ser que esteja longe, mas está a caminho dele? Então, Deus é por nós. Nós vamos conseguir chegar ao padrão que Deus requer de nós. Amém? Fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Os nossos irmãos da adoração virão para cantar esse último louvor, enquanto nós falamos com Deus. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos, porque você vai falar com Deus nesse momento. Todos nós, essa é uma área, esse é um assunto que diz respeito à vida de todos nós, casados ou solteiros, ou estão relacionados à nossa prática normal, ou estão ainda dentro da função dos nossos imaginários. Mas tudo está agora diante da palavra do Senhor. Fala com Deus. O que é que você teria para dizer a Ele a respeito desta área da sua vida? Você confirma que Ele é Senhor sobre esta área também?
Você pede a Ele que te ajude a corrigir o que não está de acordo com o padrão da palavra. Pode ter certeza, Deus nos conhece, nos compreende e está pronto a nos ajudar. Mas Ele não quer que se brinque com a palavra dEle. Ele quer que a gente tenha seriedade e comprometimento com a palavra. O que é que eu fiz, meu Pai? Com o que é que eu fui me acostumar, meu Deus? Se eu me acostumei com coisas erradas, eu vou acabar me desacostumando delas. Porque eu vou observar a palavra do Senhor. Amém? Feche os seus olhos e comece a orar. Comece a clamar pelo Espírito Santo. Se você buscar o Espírito Santo, você mortifica a carne. Se nós vivermos pelo Espírito, nós mortificamos a carne. Se não for assim, não dá mesmo não. Mas no poder do Espírito Santo a gente consegue. Ore, ore, ore. A imundícia que domina essa sociedade não precisa dominar a minha mente nem a sua. A nossa casa nem a sua. Aleluia. Aleluia. Nosso turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Aleluia. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Mas eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia. Doce Espírito de Deus, toma-nos em tuas mãos, Senhor. Toma-nos em tuas mãos, Espírito de Deus. Espírito de santidade, Espírito de pureza. Me amastes verdadeiramente, aleluia. Guardarei os meus mandamentos. Rogarei ao Pai, Ele vos dará um consolador. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia, Jesus. A Ele. Glória a Deus. Ora, igreja, ora, igreja. Aleluia. Aqueles que têm os Oh, Deus Santo. mandamentos e os Oh, Senhor, nós te guarda, adoramos. esse é o que me Nós te adoramos, Senhor, na ama. beleza da tua santidade, na grandeza E do se teu alguém poder. me amar, Oh, Deus, faz a tua será obra nessa amado noite, por Senhor. meu Pai. Só tu, Eu Senhor. também o Só tu tem amarei. palavras de vida eterna. Só tu, Senhor, pode nessa noite mudar o curso da nossa vida. Tira nessa noite, Deus. Tira, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nos incomoda. Tudo aquilo, Senhor, que nos faz tropeçar. Quero te Tira, meu amar Deus, de dentro de nós toda mais. erva Quero te daninha. amar mais, Senhor. Traz nessa noite, Senhor. Traz sobre nós nessa noite o renovo. Quero te amar Restaura, Senhor, a tua igreja. Enche o teu fogo da tua presença. Enche esse lugar da tua presença. Toca, Senhor. Toca nessa noite, Senhor. E restaura a nossa vida, Senhor. Santifica a tua igreja nessa noite. Que a tua palavra, Deus, ela possa estar, ó Deus, presente na
a nossa vida. Quero te amar Oh Deus, nós mais, queremos Senhor. essa noite Quero colocar te amar diante de Ti, ó Deus, a nossa vida. Em o nome de Jesus, Pai. Enche, Senhor, cada um de Quero te nós amar mais, na Tua Senhor. presença. Quero te Oh amar Espírito mais, Santo, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. Oh glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado, Deus. Oh Deus, a nossa oração nessa noite é te pedir, não desista de nós. Não desista de nós, Senhor. Ajude o Teu povo nessa noite, Senhor. Pois a Tua palavra nessa noite, Deus, será lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Em o nome de Jesus nós te agradecemos. Graças a Deus. Amém, igreja? Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Esta palavra, irmãos, dá mais som para mim aí. Que esta palavra nessa noite ela possa estar presente na tua vida. Todo assunto necessário para a nossa vida cristã, a Bíblia responde. Todo tipo de assunto, irmãos. Embora um assunto como esse que a pastora Elza acabou de ministrar seja um assunto tão difícil de falar sobre sexualidade, falar sobre sexo, como o homem, como a mulher, como o casal deve proceder na sua relação conjugal. Irmãos, tudo isso a Bíblia nos ensina. Nós temos um padrão de ética moral cristã que o Senhor Jesus, Ele deixou para a sua igreja. Então tudo quanto nessa noite foi ensinado, que seja uma realidade na tua vida, que você não seja como outros, que você seja mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?